A Kátia Aparecida Mori, ela está falando aqui, não esquecer que o filme, eu acho que ela está falando da série, né, da adolescência, fala sobre algo além da letalidade das mídias, que é a psicopatia infantil. E aí? Então, eu acho que é um pouco problemático a gente falar em diagnóstico, né? Eu Porque não para sei a se gente esse é ter o um tema. diagnóstico de alguma questão, né, de alguma neuroatipia, gente, existe todo um protocolo com muitas entrevistas, com muitas sessões, né? Diagnósticos são coisas sérias. E hoje em dia a gente está passando por um outro problema também, que é essa coisa de ter uma espécie de vulgarização mesmo dos diagnósticos, né? Uma Sim, banalização dos diagnósticos. Então, a psicopatia, eu penso como leiga, falando como leiga, ela não é algo tão fácil assim da gente diagnosticar, né? Então, de repente, todo mundo é psicopata, de repente, todo mundo é narcisista, de repente, todo mundo tem Isso. TDAH, de repente, todo mundo tem dislexia, todo mundo é autista. É algo que isso também está andando junto com a indústria farmacêutica. A gente Exato. precisa sim. pensar também que isso é algo que está levando a gente a consumir remédio. Isso é algo que está fazendo a gente dizer, olha, a culpa não é minha, lavo minhas mãos. A culpa é porque, Isso. né? Olha, eu já vou dizer para a Gabs aqui no bastidor que isso aqui vai merecer um corte, porque eu acho Isso. importantíssimo isso que você falou, porque é impressionante, todo mundo agora tem tudo. Lógico, gente, a gente fala isso com muito cuidado, porque a gente sabe que tem as pessoas que têm as coisas mesmo, né? Eu, por exemplo, eu tenho transtorno de ansiedade, eu tenho, né? Então, quando Eu eu falo também. para a pessoa, quando eu falo para alguém que eu falo assim, olha, eu tenho um transtorno, então, estamos Check. juntas, de mão dada nós três aqui. Quando eu Check. falo para a pessoa assim, ó, eu tenho transtorno de ansiedade. Aí, sempre, quando eu comento isso, tem alguém para falar assim, eu também. Sempre tem. Aí eu falo, olha, mas eu sou diagnosticada pelo médico. O médico me deu o diagnóstico. A pessoa fala, eu nem preciso do médico para diagnosticar, que eu sei que eu tenho. Então, não é assim, sabe? Eu resolvi que eu tenho TDAH. Não é assim. A gente tem que procurar um médico e o médico é que faz o diagnóstico do que você tem, se você tem. E Isso é acaba entrando na importante. conta, né, Xanda? Acaba entrando na conta das Exato, nossas irresponsabilidades. Da nossa Isso. exatamente. irresponsabilidade como cidadãos, a gente acaba colocando na conta do isso ou aquilo outro. Não, não é, gente. Precisa também assumir as nossas responsabilidades, né? Isso é importante. Justifica, né? Exatamente. Justifica minhas ações. É porque eu tenho tal coisa. Vira uma muleta. Vira uma Isso, muleta. E a ansiedade é um sintoma da nossa época atual. Por conta de todo esse contexto que a gente está mencionando aqui. Então, assim, vai ser difícil que alguma pessoa não tenha mesmo algum tipo de ansiedade. A não ser alguém que seja um praticante ativo de meditação, sabe? Que tenha ferramentas para lidar com isso. Mas se não, se você não tiver paramentado, você vai ter ansiedade por conta de tudo isso que a gente acabou de falar. Pelas redes sociais, pelo tempo que está cada vez mais corrido, o tempo é igual, né? Mas a gente tentando colocar 1000 coisas nas mesmas quantidades de horas, pelo tanto de compromisso que a gente se coloca, pelo tanto de performance que a gente quer oferecer para postar, entendeu? Então, assim, é sintoma do nosso contexto atual. É isso. Então, isso que a Xanda falou é exatamente. importante. Ela é diagnosticada, ela passou por exames, por testes lá que trouxe esse Sim, diagnóstico. O sim, restante tem que se cuidar, porque ansiedade a gente sim. vai ter Não, mesmo. e tem uma coisa que você falou aí, gente, eu estou achando maravilhoso isso que vocês estão trazendo. Tem uma coisa que você falou aí, Sara, que é fenomenal, a coisa do tempo, né? O tamanho do tempo, né? Porque o tempo, ele é igual para todo mundo, que é o tempo do planeta, é o tempo do mundo. Mas a gente sempre está assim, né? Você encontra com alguém, vai lá em casa, vamos se encontrar e tal, não sei o quê. Não, mas é que eu estou na correria. Gente, você sempre vai estar na correria, porque a vida é isso, a correria. Cabe a nós, se eu quero te encontrar, a gente mora na mesma cidade, a gente é amiga, então se eu quero, de repente, quebrar essa coisa dessa correria e ter um tempo, né, com você, que é minha amiga, ou, enfim, cabe a gente organizar isso, né, e colocar entre as prioridades, né, Isso, porque, lógico, exatamente. trabalhar é importante, lógico, ninguém está fugindo disso, se a gente não trabalha, a gente não paga as nossas contas, os nossos famosos e queridos boletos, né, mas a gente precisa organizar, porque, assim, a gente socializar, a gente ter um tempo de qualidade com as pessoas que a gente gosta, isso é importantíssimo. Até por Sim, isso tudo, até porque senão a gente só vai ficar realmente na tela, sim, né? Tem isso sim. também. E se estivermos na tela, que seja nos informando, né? E que Isso, seja consumindo conteúdos como esse conteúdo. Eu acho que isso também é isso. importante. E que esse tempo ele é importante para que a gente faça uma higiene mental, né? Para que a gente volte para cá com a mente limpa para poder ocupar esses espaços da melhor forma possível.
sem se adoecer, E aí, reduzindo danos, porque não tem como, né? não, no que a gente puder reduzir, e aí, Amanda, entre isso que você falou, que é importantíssimo também, quando a gente fala, né, de colaboração, de contribuir com o canal, viu? Eu estava falando com a Amanda isso outro dia, porque sempre tem uma pessoa que, fica pedindo dinheiro, o que é isso, não sei o quê, mas a pessoa não entende o seguinte, a gente tem um canal que é um canal progressista, né, é um canal que a gente está aqui na luta, né, principalmente no contexto que a gente está vivendo, e a gente, não existe um banco, uma empresa que patrocine e financie a gente, não. E, mas seu canal é monetizado. A monetização do YouTube é quase nada, gente, entendeu? Eu com a monetização e é do trabalho, YouTube... gente. Como assim? Exato. Trabalho. Não, e com a monetização do YouTube eu não pago o StreamYard que eu acabei de comprar, entendeu? Eu não pago o salário de Pedro e Gabriel, não dá, entendeu? Sim. Então a gente pede por conta disso, porque eu falei de manhã, isso hoje no Notícias da Manhã, eu falei no chat, a gente contribuir com a mídia independente também é uma forma de militância, Sim, entendeu? Sim. E é por isso que a gente pede, e a gente ainda está com 120, então, gente, vamos pingar qualquer coisa para a gente bater Alguém essa mandou um meta. pix de 5, viu, Xanda? Opa! Alguém escreveu aqui que mandou um pix de 5. Sem anistia mandou. Sem Então, anistia. agora Sem anistia, maravilhoso. Olha, Vai ser Xanda, 15 meu livro agora. chegou, obrigada. Sem anistia, porque Sem na live anistia. da Sacolinha, né? Inclusive, domingo a gente tem, viu, galera do chat? Live da Sacolinha. Live da Sacolinha, Amanda, é uma live que a gente faz aqui uma vez por mês, para a gente arrecadar, para melhorar a receita do canal mesmo, e a gente tem os brindes que a gente dá. Então, a gente dá a canequinha da Folha, a gente dá uns livros. Tem uns livros da Contracorrente que chegaram, a gente está com uma parceria com a Contracorrente, inclusive, viu, gente? Quem quiser comprar qualquer livro da conta corrente, usa o nosso cupom FOLHA25, porque vocês vão ter 15% de desconto em qualquer livro. Então, ele mandou os livros para a gente, que é para a gente dar na live da Sacolinha. E aí, Sem Anistia, adquiri um livro, que era um livro do Luiz Gama. Maravilhoso livro. Olha. Aí eu pedi para ela sinalizar quando chegasse, ela falou aqui que o livro chegou. Obrigada, viu, Sem Anistia? Sempre quando eu mando as coisas, eu gosto que as pessoas falem no chat que chegou, que recebeu, que está tudo certinho. E a Regiane falando aqui, ó, celular atrapalha mesmo. Na rua, nem tiro da bolsa quando lembro de levar. Olha só, também não gosto de tirar da bolsa, não, que é para ninguém levar também o celular embora, né? Porque tem verdade. isso, né? Que bom, tá livre. Eu queria comentar com vocês o seguinte, a Xanda comentou isso, né, da gente ter as relações com as pessoas, né? Eu tenho observado também, e esses dias eu estava ouvindo o Bruno Torturra. Não sei se a Amanda conhece, se a Xanda conhece, o Bruno Torturra é um jornalista maravilhoso. Procurarei saber quem é. Como é bom ouvir esse homem falando. Ele fazia ele está fazendo o Calma Urgente agora. News. Isso, agora ele está no Calma Urgente com o Greg News, ele era um dos roteiristas. Ele escreve maravilhosamente bem. Ele fala maravilhosamente também. Fica a dica para você conhecer. Ele está no Calma Urgente, que é um podcast que tem a Alessandra Rufino, o Greg do que é a outra roteirista. São os dois roteiristas. São maravilhosos. Obrigada pela dica. Calma Urgente Calma Urgente. É um canal de jornalismo de esquerda também que é muito inteligente, muito bacana. Que eles colocaram, na verdade, né, Sara? Você sabe porque a HBO Max acabou, né, com o Greg News. Então, o Calma Urgente é como se eles estivessem fazendo alguma coisa no lugar do Greg News. E eles foram fazer na internet, e aí vem os roteiristas e participam também, falam também. É muito legal, você vai gostar, Maria. O nome já é uma sacada. Com certeza, vocês indicando. Tô achando maravilhoso. Maravilhoso essa conversa. É, muito bom. E aí ele falou, gente, eu tô falando disso que virou quase um monotema, que é o quanto a gente virou um avatar. Tanto no online, mas nas relações reais, presenciais, a gente também está muito pautado, muito contornado pelas redes sociais. Porque a gente vai se apresentar e vai dividir nosso Instagram, a gente vai falar quem a gente é profissionalmente, nosso trabalho, e as relações que deveriam ser de amizade, sei lá, viram, parece que acordos, procurando sociedade. Sim. Você entende como isso que a Xanda trouxe, de que a gente está trabalhando muito e precisa cavar espaços com os amigos, às vezes a gente traz isso das redes sociais e dessa hora do trabalho para dentro das relações também. Se a gente não se policiar, a gente está o tempo todo se vendendo e tornando as relações comerciais. Sim. É uma loucura.
É Bem uma loucura isso. deprimente, né, isso? Bem Não, e é deprimente muito pensar. interessante isso, viu? Porque eu sou formada em teatro aqui na UFBA, né? Na Universidade Federal da Bahia. Então, eu sou professora de teatro, dou aula, também trabalho como atriz, também trabalho como diretora, também trabalho como dramaturga. Graças a Deus eu tenho esses braços todos para fazer tudo, porque senão ou você faz tudo ou você não vive de teatro também, né? Mas tem isso agora também, né? Então tem um teste para você fazer, porque vão gravar, sei lá, aqui um longa, uma série, que estão vindo gravar muitas coisas aqui, né? E aí tem um teste para você fazer. Em vez de você só gravar aquele vídeo, mandar aquele teste, né? Que é uma selfie-tape e tal, não, você tem que mandar também o seu Instagram. Entende? E aí, se você é uma pessoa que você não posta muito, não posta quase nada, sabe, o seu material já fica meio que não serve muito. Sua selfie-tape pode ser ótima, maravilhosa, mas aí o material já não serve muito, porque no Instagram e tal. Você Gente, não é meu Deus do ninguém. céu, chegou nesse nível o negócio, Sim. entendeu? A questão é essa caricatura também que a gente projeta, né? Assim que a ideia de projetar um Frankenstein, uma É, caricatura, um pedaço, uma montagem de uma pessoa que não existe, criar essa projeção, né? E aí, quando chega na vida real, eu acho que muita gente fica com fobia, porque você não é aquilo que você está projetando, aqueles filtros, com aqueles recortes do melhor momento. E aí eu lembro, Xande e Sara, de uma amiga me falando uma coisa assim, veja que sintomático. Ela me dizendo que ficava extremamente deprimida, porque ela pegava o Instagram e ficava olhando o feed das pessoas, e ela ficava comparando a vida dela com a vida das pessoas. Então pois, ela via gente, não que a vida façam dela era isso. terrível, mas na verdade ela estava se comparando com realidades que não existem, com Trechos, trechos da vida, cortes de vidas. fragmentos, corte os melhores momentos, né, que alguém está projetando para ser visto, né, dessa forma, assim. Então, isso é bem adoecedor. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.